Entre Conversas já está no ar e no programa de hoje nós vamos conversar sobre a importância do marketing digital nos dias de hoje. Não saia daí! O marketing vem ocupando cada vez mais espaço dentro das empresas, principalmente nos tempos atuais, já que ele é uma forma de concentrar estratégias de mercado para atingir e agradar os clientes. E diferente do que se pensa, o marketing não é só venda e propaganda não, viu? Ele é muito mais e tem várias formas importantes de serem usadas quando precisa atingir um objetivo. Por isso, quem conversa com a gente hoje é a Tássia Rocha, que é professora, publicitária e pesquisadora e vai contar o porquê a gente precisa ser adepto ao marketing digital. Tássia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vivian, pelo convite. Tássia, para a gente começar o nosso bate-papo, por que o marketing digital é tão importante hoje em dia? Bom, na verdade, a gente tem que começar primeiro lembrando o conceito de marketing, que eu acho bem interessante que o Philip Kotler traz como um processo social pelos quais pessoas e organizações tentam suprir seus desejos e necessidades. E aí, as empresas fazem oferta de livre demanda de produtos e serviços. Nesse sentido, ele acompanha as mudanças da sociedade. E o que a gente tem visto, né, se a gente pensar na trajetória da internet, que se acirra aí nos anos 90, passa a ser comercializada. E depois ela vai passando por um processo, né, as pessoas vão sendo digitalizadas, vamos dizer assim, as pessoas vão se digitalizando, as empresas vão se digitalizando, até chegar na pandemia, que alguns especialistas dizem que teve um adiantamento talvez de 5 anos da inserção da tecnologia da informação e comunicação nos processos das atividades diárias. Logo, a gente percebe que o marketing digital ele é muito importante porque ele considera esse aspecto digital do ser humano que influencia no processo de socialização por meio das mídias sociais. O consumidor conectado ele tem alguns aspectos diferenciados, a começar pelo modo como consome informação, a interação nas mídias sociais e até mesmo na jornada de compra. A gente tem uma mudança no modo como as pessoas identificam as necessidades, buscam informações nas mídias digitais, especialmente nas sociais, tomam a decisão de compra nesse processo de interação e finalmente compram e se tornam advogados da marca, que esse, vamos dizer assim, que é o objetivo final do marketing digital. Fazer o seu cliente gostar e comprar de novo, né? Exato, e ainda por cima, o que eu acho mais interessante é a pessoa ficar divulgando a favor da marca, comentando, fazendo menções, quase que defendendo, né? É um processo, assim, bastante interessante de observar. E a gente vê que hoje em dia o melhor meio de usar o marketing são as mídias sociais, né? Que você falou, redes sociais, Instagram, Facebook, até mesmo o próprio LinkedIn. É o melhor jeito de você poder divulgar a sua marca hoje em dia e fazer um marketing bom. Pois é, o Philip Kotler fala num livro sobre essa mudança, né, do marketing digital e a convivência com o marketing tradicional, que as mídias tradicionais elas não morrem, elas têm que coexistir e haver uma integração entre as mídias tradicionais e as digitais. Contudo, as pessoas passam muitas horas nas mídias sociais. Segundo dados que saiu esse ano ainda, que foi publicado sobre o uso das mídias sociais no Brasil, nós estamos em segundo lugar com quase 4 horas por dia nas mídias sociais. Ou seja, o nosso cliente, o cliente da sua empresa vai estar lá. Logo, é interessante. Então, de repente, a gente pode trabalhar com as mídias tradicionais como forma de, por exemplo, provocar o conhecimento da marca, mas continuar as conversas sobre a marca e sobre os produtos nas mídias sociais, que é onde as pessoas passam tanto tempo assim. E para a gente poder conquistar o cliente, é importante a gente ter uma estratégia bem definida de marketing, né? Para poder influenciar ele, fazer com que ele se interesse pelo seu produto. Exato, Vivian. E daí, assim, nasce no marketing digital um conceito, vamos dizer assim, uma transformação do conceito de público-alvo. Porque atualmente não basta você saber quem é esse grupo de consumidores anônimos com determinadas características como idade, gênero. Você precisa ter um representante, um personagem semi-fictício que a gente fala, que representa esse cliente ideal, para que a gente possa traçar, mapear as suas necessidades e, com isso, oferecer um conteúdo de qualidade e ainda conhecer como é o processo de compra dessa pessoa, essa jornada. Porque as jornadas de compra, elas
variam de acordo não só com a persona, mas até mesmo com o segmento, com o tipo de produto que a pessoa compra. Então, por exemplo, a compra de um papel higiênico não é a mesma coisa que a compra de um notebook, né? O envolvimento e o modo como a pessoa vai procurar informação para comprar aquele produto. Então, é preciso, a primeira, vamos dizer assim, primeira coisa a ser feita é traçar uma persona que é para representar esse cliente, para a gente entender desejos, necessidades e a jornada de compra dele. E é importante a gente entender também que o marketing ele não é uma coisa complicada, né? Que nem você disse, a gente tem que entender o nosso mercado, entender o nosso cliente para poder atingir um objetivo, né? Que nem eu tinha comentado antes. Então, ele não é complicado, ele é fácil de você só pegar as informações que você precisa e aplicar elas. Exatamente, e as mídias digitais acabam auxiliando nesse processo de conhecimento do segmento no qual aquela empresa atua, porque você consegue, além de ter contato com várias pesquisas que são publicadas, você consegue ter dados que as próprias ferramentas das mídias digitais fornecem. Então, por exemplo, quanto de tráfego que você tem no site, se aquele conteúdo deu certo, qual foi a taxa de engajamento, quanto tempo a pessoa ficou retida naquele conteúdo, se aquele conteúdo de fato tem relevância. Toda essa percepção, esse monitoramento que as mídias digitais possibilitam, vai fazer com que a gente vá ajustando também a estratégia de marketing. Na verdade, Vivian, se a gente fosse pensar, não existe assim uma estratégia ideal, pronta, acabada. Existem algumas possibilidades, alguns usos das mídias digitais, só que a gente tem que ir adaptando de acordo com ou à medida que a gente vai conhecendo esse público. Uhum. Você tinha comentado há pouco tempo, né, agora no começo da entrevista, sobre essa questão da pandemia, como isso alavancou, né, do começo da pandemia para cá. As mídias digitais foram fundamentais para ajudar isso, né, a divulgação do marketing também, o aumento das empresas. Sem dúvida, as empresas que ainda não estavam digitalizadas, não tinham presença digital, agora tem que ter. E a gente viu um boom também de pessoas que ficaram sem emprego e que tiveram que, de alguma maneira, oferecer o seu conhecimento e virarem empreendedores digitais. E aí a gente viu um boom também na questão dos serviços. Ou seja, para quem trabalha na área de comunicação também, a gente percebe uma abertura de mercado para atender esses novos empreendedores que precisam construir uma marca no ambiente digital, uma autoridade, né? Eu até estava acompanhando algumas pessoas dizendo assim, às vezes a pessoa, além de ser empresária, ela também cria um perfil na mídia social para criar uma autoridade dentro do seu segmento, porque não basta mais a empresa construir uma imagem, mas o proprietário, o CEO, também tem que construir essa imagem. Então, a gente percebeu que mesmo as pessoas comuns agora estão virando influenciadores também, de alguma maneira, ainda que pequeno e com uma pequena comunidade ali. Então, se não tivéssemos as mídias digitais que deu essa alavancada, ficaria difícil das empresas, muitas delas, sobreviverem a essa avalanche que foi a pandemia. É verdade, Tássia. E, na verdade, eu acho que as mídias digitais, não só para as empresas em relação ao marketing, mas também as pessoas como os próprios influencers, como você disse, né? Isso também, principalmente nessa época de pandemia, ajudou muito a alavancar os perfis, né, de influenciadores que também, querendo ou não, são uma marca, né? Nossa, muito bem observado, que está dentro dessas pessoas que estão construindo uma imagem e que são especialistas em produzir conteúdo, em fazer indicações sobre determinadas marcas, falar sobre determinados segmentos. E aí, quando a gente pensa no marketing digital, ele nos auxilia a gente até escolher esses influenciadores digitais que são potenciais para continuar conversas. Porque o que acontece? Por exemplo, suponhamos que a gente faz uma campanha na TV sobre determinada marca com um vídeo muito interessante. As pessoas vão sentir necessidade de conversar sobre aquele assunto. E os influenciadores digitais podem auxiliar nessa conexão entre pessoas e marcas, continuando essa conversa. Então, a gente precisa, assim, quando for pensar nesse sentido, entender o que a marca quer transmitir, qual que é o objetivo dela, esse é o primeiro ponto, e aí pensar se aquele influenciador digital, se for o caso de utilizá-lo numa estratégia de marketing digital, se ele conecta a imagem dele com a imagem da marca, porque não basta a gente avaliar os números que tem a ver com o alcance, mas também a qualidade do engajamento e a relevância que aquele seguidor tem para o nosso público. Aí volta a persona. A nossa persona segue aquele influenciador digital? Ela consumiria aquele tipo de conteúdo? Engajaria? Tassi, para a gente terminar a nossa conversa, que dica que você daria para aquelas empresas que estão começando e precisam investir ali no marketing?
Bom, para as empresas que estão começando, eu sei que muitas vezes pagar um profissional não é muito fácil. Porém, eu queria dizer para vocês que a gente tem que sempre pensar que o marketing é um departamento que faz uma locomotiva realmente andar. Então, a empresa precisa do marketing. O ideal seria que realmente tivesse um profissional para atuar nessa área. Agora, se você é só você, empresa, então você está começando, uma ideia seria você começar fazendo leitura de um livro chamado Marketing 4.0, do Philip Kotler, porque lá ele tem algumas orientações para a gente ter uma noção mínima, básica, de como atuar. Então, primeiramente, a gente tem que, se eu fosse levar os 8 passos que ele fala lá sobre marketing de conteúdo, que eu acho que dá para aplicar em outros tipos de ações, que eu acho que você poderia começar criando um perfil na mídia social para fazer uma experimentação, uma presença digital da empresa. Então, primeiramente, fixar uma meta. Então, qual que é o objetivo que eu tenho com aquele perfil da mídia social da minha empresa? Segundo, fazer um mapeamento do público. Então, quem é o meu público? E aí, criar uma persona. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar algumas ferramentas, como o mapa de empatia, que talvez ajude até você a descrever melhor aí essa persona. Depois que criou essa persona, é hora de estabelecer qual tipo de conteúdo que vai ser criado. Então, com base nas dores, nas necessidades que aquela persona tem e que a sua empresa pode suprir, que tipo de conteúdo que seria interessante, que formato que eu poderia criar e quais canais. De repente, seja esse o momento, efetivamente, de definir quais canais com base nessa persona. E aí criar um calendário editorial que a gente chama de conteúdo. Depois é a hora de produzir esse conteúdo. E aí você tem que ter um cronograma de produção e delegar. Se você vai criar o conteúdo, você tem que ter este calendário com o tempo para fazer isso. Lembrando que a periodicidade, ou seja, a frequência que você cria conteúdo e publica, vale para o algoritmo. Aí, depois que você criou esse conteúdo, é a hora de propagá-lo. Ou seja, é preciso aumentar o alcance. Você vai impulsionar aquele conteúdo que deu certo, vai contratar, de repente, um influenciador digital para continuar essas conversas? Que tipo de impulsionamento que você vai fazer para aumentar o alcance? Depois disso, é preciso a gente fazer uma avaliação. Afinal de contas, qual foi o resultado que se teve daquele impulsionamento, daquela campanha? Deu certo? É preciso verificar as métricas. Então, por isso que nesse momento que você fez, na verdade, o planejamento de conteúdo anteriormente, tem que estabelecer algumas métricas para eu pensar, eu quero ter um maior alcance, eu quero ter um maior engajamento, eu quero ter um compartilhamento, ou eu estou vendendo um curso e eu quero ter uma retenção e uma compra, uma conversão daquele curso que eu estou vendendo. E aí eu vou avaliar e aí eu vou, a partir dessa avaliação, rever a rota, Porque a rota sempre precisa ser revista. E o marketing digital, ele possibilita a verificação dessas métricas de maneira bastante mensurável. Você tem números mesmo, o que facilita nesse sentido. Então, eu diria que poderia começar fazendo uma leitura de livros, E aí você colocar marketing digital no Google, também tem um site chamado Rock Content. Eles têm muitos cursos gratuitos que você poderia fazer também para se especializar. E tem cursos pagos, que eu acho que valem bastante a pena, com certificação, para você ir tendo uma noção geral. E, se possível, à medida que vai crescendo a empresa, contratar profissionais especializados que vão melhorar ainda mais a produção do conteúdo, porque ela pode ser assim de grande valia de fato para a empresa, para você continuar produzindo conteúdos de qualidade, continuar conversas, você continuar fazendo a diferença na vida do seu consumidor conectado, porque esta é a luta das marcas na contemporaneidade. Tá certo, então, Tássia, muito obrigada, foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu, Vivian, muito obrigada. E se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, você pode estar mandando uma mensagem para nós através das redes sociais da TV Unicesumar ou você pode deixar um comentário aqui no YouTube. O Entre Conversas de hoje vai ficando por aqui e eu encontro vocês no próximo programa. Até lá, tchau, tchau!